Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso. Nós estávamos finalizando a redação do decreto complementar. O Comitê de Combate ao Covid-19, instituído pelo prefeito Galileu Teixeira Machado, se reuniu ontem e nós adotamos as medidas complementares ao decreto anterior. Estamos aqui representando o comitê, eu, secretário de Saúde, Amarildo, a doutora Rosângela Ferreira, infectologista, e a Janice, diretora da Vigilância em Saúde do município. No primeiro momento eu vou ler o decreto complementar e depois nós vamos passar para as perguntas e respostas. Esse decreto dispõe sobre a complementação de medidas de enfrentamento ao Covid-19, o coronavírus, e dá outras providências. Fica no artigo 1º, em complemento às medidas de enfrentamento ao Covid-19, definidas no decreto 13.722 de 2020, de 16 de março de 2020, ficam determinadas as seguintes medidas de restrição da circulação das pessoas. A contar do dia 23 de 2020 até o dia 6/4 de 2020, ressalvadas posteriores recomendações sanitárias e as repartições públicas municipais que não comportem serviço de natureza essencial e inadiável, especialmente as voltadas ao combate ao novo coronavírus, funcionarão em 2 turnos de 4 horas, cada um em escala de revezamento, de 8 às 12 e de 13 às 18. Metade dos serviços pela manhã e metade dos serviços à tarde, devendo ser adotado o regime de trabalho domiciliar, home office, durante o período de ausência na repartição, sempre que possível, devendo o servidor repassar à sua chefia os meios de efetivo contato remoto que ficarão à disposição para eventual convocação por imperativo do serviço, ou seja, e-mail e números de telefone. Letra A. Os atos e procedimentos administrativos que forem reputados inadiáveis ou essenciais para o atendimento do interesse público deverão ser concretizados mediante a adoção das medidas sanitárias necessárias para a contenção da disseminação do Covid-19. B. Todos os casamentos religiosos estão suspensos até o dia 6/4. O tempo de duração dos velórios não deverá exceder 6 horas. Ficam proibidos até 6/4 as visitas nos hospitais localizados no município e UPA Padre Roberto Cordeiro, excetuando-se o comparecimento para o acompanhamento do boletim médico dos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. Ficam suspensos até o dia 6 as aulas nas autoescolas localizadas no município de Divinópolis, bem como das clínicas médicas e psicológicas credenciadas ao DETRAN, salvo para atendimento aos condutores que exercem atividade remunerada. Ficam suspensos os alvarás de funcionamento de todos os shoppings, galerias e estabelecimentos afins localizados no município de Divinópolis, que deverão interromper suas atividades até o dia 6/4 de 2020, inclusive os shoppings populares. Para fins desse decreto, denomina-se shopping o conjunto de estabelecimentos de atacado e ou varejo de diferentes bens de consumo, podendo ou não ofertar serviços e lazer, lanchonetes, restaurantes, salas de cinema, teatro, parques infantis e similares,
tendo como arquitetura característica a saída das lojas voltada para uma área comum de circulação das pessoas. Restaurantes, bares, lanchonetes e similares somente funcionarão na modalidade de entrega em domicílio, delivery, exceto os estabelecimentos localizados dentro de equipamento prestadores de serviços essenciais na área da saúde. Até o dia 6, bancos, padarias, supermercados, armazéns, açougues, casas lotéricas e farmácias deverão controlar o fluxo de clientes para garantia de segurança sanitária dos respectivos clientes, estando vedado o consumo de alimento dentro desses estabelecimentos. Fica terminantemente recomendado que todos os trabalhadores da iniciativa privada com mais de 60 anos de idade sejam afastados do trabalho até o dia 6/4/2020. Ficam suspensos todos os alvarás de funcionamento dos estúdios de pilates, clínicas de fisioterapia, clínicas de estética, salões de belezas e equipamentos afins, que deverão suspender suas atividades até o dia 6/4/2020. Nos atos das prisões realizadas no âmbito do município de Divinópolis, somente serão levados ao atendimento médico os indivíduos em estado que reclame atendimento de urgência ou emergência. Artigo 2º. Como medidas complementares do enfrentamento do Covid-19, recomenda-se suspender até o dia 6/4 as visitas ao sistema prisional do Estado de Minas Gerais, cujos equipamentos estejam localizados em Divinópolis. Por força do estado de emergência, formalmente declarado e no uso dos poderes por ele garantidos, com vista à utilização de todo e qualquer espaço do Hospital Regional Divino Espírito Santo em construção, localizado neste município, deverão ser adotadas providências materiais e humanas que, a juízo da autoridade sanitária municipal, se mostrarem necessárias para a adoção dos procedimentos clínicos voltados para o atendimento às pessoas infectadas ou sob suspeita de infecção pelo coronavírus. Artigo 4º. As proibições e diretrizes contidas no presente decreto se somam às já dispostas no artigo as já dispostas nos atos normativos editados anteriormente, quais sejam os decretos anteriores divulgados nesta imprensa, sendo que o descumprimento dos mandatos neles especificados sujeitará o infrator às penas previstas nos artigos 132 e 268 do Código Penal. Parágrafo único. A suspensão dos alvarás de funcionamento previstas neste decreto se estenderá às atividades já anteriormente vedadas pelo Decreto número 13.724 de 2020. Artigo 6º. Este documento entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará até o dia 6 de abril do corrente ano, a não ser que, diante da necessidade de suspensão ou manutenção das medidas nele dispostas, outra data vier a ser oportunamente definida pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus Covid-19. Divinópolis, 19 de março de 2020, Prefeito Galileu Teixeira Machado, Amarildo de Souza, Secretário Municipal de Saúde, Dr. Wendel Santos de Oliveira, Procurador-Geral do município. Boa tarde a todos, meu nome é Janice, eu sou diretora da Vigilância em Saúde. Como já foi divulgado hoje pela manhã, eu vou só atualizar novamente, repassar os dados dos exames que hoje nós temos na Vigilância Epidemiológica. Então, estamos com 43 casos notificados, sendo que 1 deu positivo, 11 foram descartados e 31 estão em investigação.
Eu gostaria de ressaltar que estes casos aqui se referem a pacientes em que houve notificação na vigilância e que foram testados, ou seja, de acordo com a situação hoje atual do país, nossos serviços todos estão sem os testes para confirmação e diagnóstico do Covid-19. Então, hoje nós temos uma realidade que existem vários outros casos que estão sendo notificados, vários outros casos que estão sendo atendidos nos serviços de saúde, porém eles não estão entrando nesta estatística devido à ausência dos kits para diagnóstico. O Ministério da Saúde tem desenvolvido ações para ver se consegue adquirir mais testes para fazer a distribuição, mas no momento nossa realidade se enquadra dessa forma. Então, esta estatística, ela apresenta um dado menor do que é a nossa realidade. Em função disso, o comitê decidiu, como uma decisão muito difícil de ser tomada, mas o comitê decidiu, então, aumentar o número de estabelecimentos que foram citados agora nesse decreto, para que a gente possa realmente ficar em casa. Eu vou passar a palavra para a doutora Rosângela para explicar mais para vocês os motivos da gente precisar agora ficar em casa. Boa tarde a todos, eu sou Rosângela Ferreira, médica infectologista da Prefeitura Municipal de Divinópolis, e eu gostaria de explicar a vocês a importância dessas medidas que vão ser adotadas a partir desse decreto e o porquê nós precisamos seguir todas essas orientações. Então, como a Janice acabou de colocar, nós temos os dados oficiais que são colocados diariamente para vocês, mas esses dados, até por critérios de notificação, estão sendo colocados apenas dos pacientes suspeitos que colheram os exames. E como já foi divulgado amplamente, nós temos uma dificuldade muito grande de aquisição dos insumos do kit para a realização do PCR, tanto nas clínicas privadas como no Sistema Único de Saúde. O que eu quero dizer com isso é que está acontecendo na cidade um número grande de casos suspeitos, já com critérios clínicos para infecção pelo novo coronavírus, mas que não está sendo possível a detecção através dos testes diagnósticos. Com esses elementos clínicos que a gente consegue reunir através dos colegas, através da porta dos hospitais e da própria UPA, nós acreditamos aqui que nós já temos, é claro, uma transmissão comunitária possível dentro dos dias ou muito em breve. De todas as medidas que estão sendo colocadas para a população, de toalete respiratório, a lavagem de mãos, o uso do álcool gel, isso é de fundamental importância. Mas nesse momento, a medida fundamental, que já foi comprovada epidemiologicamente e que já mostrou eficácia em outros países que conseguiram controle de surto, como a China vem vivendo hoje, é o isolamento social. Há alguns dias atrás, a gente colocava como recomendação, hoje eu coloco como um apelo. Eu peço a você que fique em casa. E o porquê que isso é tão importante? Nós precisamos lembrar que o coronavírus ele não é um vírus tão simples, onde nós temos apenas transmissão por aerossol ou transmissão por gotículas em secreção respiratória. Ele é um vírus também que está relacionado a contato. Então é um vírus que pode ficar em superfícies, em tudo que é tocado, em roupa, em maçaneta, em suporte de cadeira, no apoio do ônibus, do transporte público, no Uber, então em tudo isso. O que se pretende, então, quando são adotadas essas medidas de isolamento respiratório? O que nós pretendemos é que menos pessoas circulem pelas ruas, que as pessoas fiquem realmente sem contato, porque o vírus ele vai vir de toda forma. Nós não temos anticorpos contra esse vírus, é um vírus novo. O que se pretende com isso é que a gente tenha um número de infectados num período de curto maior. Porque se não seguirmos essas medidas, um grande número de pessoas vão adoecer num curto espaço de tempo e o nosso sistema de saúde, seja ele público ou privado, não tem condições de absorver o número de doentes que nós esperamos. Se todos colaborarem, permanecerem em sua casa, nas suas residências, nós vamos encontrar com o coronavírus, isso é fato, mas de uma forma gradual, de tal forma que o sistema de saúde consiga atender com qualidade e dar toda a assistência que um paciente grave apresenta. O que eu coloco para vocês nesse momento não é para gerar nenhum pânico,
mas é para gerar um sentido de responsabilidade com o coletivo. Quero mais uma vez reforçar que a maioria dos casos são brandos, 80% a 85% dos pacientes vão apresentar sintomas leves, mas reforçar também que 20% poderão precisar de hospitalização e que 5% vão precisar de suporte em terapia intensiva. Estamos preocupados com a dificuldade para aquisição desses leitos se tudo isso ocorrer. Então você pode nos ajudar e muito ficando em casa, obedecendo a tudo que está sendo colocado e seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias. Porque nós estamos na cidade tendo dificuldades com o abastecimento de álcool em gel. E eu sei que tem pessoas que não conseguiram comprar e tem outras que não vão ter acesso a isso. Para essas pessoas, eu quero dizer que elas também podem ficar tranquilas e fazer a lavagem das mãos mais frequentemente com água, o sabão, o detergente, que vai também ter o mesmo efeito do álcool gel. Devido à grande procura, em alguns períodos a gente não vai ter acesso ao álcool gel, mas então a gente vai substituir pela lavagem frequente das mãos. Primeira pergunta é do jornal Agora. É o seguinte: ao que a CEMUS atribui o crescimento no número de casos suspeitos nesta semana? E quantas pessoas estão internadas na cidade com sintomas da doença? O que está acontecendo nos últimos dias, é claro, é uma notificação maior dos casos e um registro maior de casos onde nós conseguimos colher os exames. Mas o que a epidemiologia mostra para nós é que, à medida que as pessoas circulam, que já existe transmissão comunitária do vírus no município, o que é provável, que a gente está aguardando esses próximos exames para que isso seja confirmado, um número maior de pessoas adoeçam nos próximos dias. O que a gente precisa considerar nesse momento é que, independente do resultado desses testes, essas medidas de isolamento e toda essa prevenção, ela precisa ser efetiva agora. Nós não precisamos esperar um grande aumento de número de casos registrados com resultados de exame para que essas medidas do decreto sejam cumpridas. Porque se nós conseguirmos conter a população, nós vamos ter um adoecimento de um menor número de pessoas nos próximos dias. É isso que nós pretendemos, é isso que todo o país pretende para que o nosso sistema de saúde consiga comportar tudo isso. Ainda para a doutora Rosângela, pessoal da TV Candidez, falou o seguinte: ele falou ainda há pouco que, tendo em vista os casos suspeitos observados, já podemos dizer que há transmissão comunitária no município? Eu vou só responder em relação aos casos que estão internados, no município. O Hospital São João de Deus tem liberado diariamente os boletins informando. Então, hoje nós temos 4 casos internados conforme o boletim informado pelo Hospital São João de Deus e um outro caso internado em um outro hospital da cidade. Então, esse é o que nós sabemos até o momento de casos suspeitos internados. E qual é a outra pergunta, por favor? Você pode repetir? Posso. O pessoal da TV Candidez, você já pode dizer que há transmissão comunitária no município? Ok. A transmissão comunitária, então, ela é definida quando temos o diagnóstico do coronavírus e não conseguimos identificar um caso índice, uma relação, um vínculo epidemiológico. Então, eu encontro um paciente que tem um diagnóstico confirmado do coronavírus e essa pessoa, por exemplo, não sabe me dizer ou não tem relato de contato com alguém que veio de outro país ou que, por exemplo, seja um caso confirmado do coronavírus. Para que eu tenha a comprovação de uma transmissão comunitária, eu teria que ter um diagnóstico, um resultado de PCR positivo nesta condição. Então, teoricamente, o nosso município não tem. Mas o que está acontecendo? Nós não estamos conseguindo testar a maioria dos casos que estão sintomáticos na nossa cidade. Pelo quadro clínico que alguns doentes vêm apresentando, com as manifestações respiratórias, a história epidemiológica do paciente, nós admitimos que isso está acontecendo, nós só precisamos confirmar através dos testes. Outro, complementando essa questão do teste,
Eu reforço aqui que nós não temos os exames disponíveis para todos os pacientes sintomáticos respiratórios. Isso é um problema não só de Divinópolis, mas no estado de Minas Gerais, um problema nacional e até de outros países. O Ministério da Saúde está empenhado na produção desses kits, distribuindo esses kits para os estados e pensando até em descentralizar a realização desses exames, até com outras tecnologias. E o que nós vamos orientar e que vai ser repassado, né, para todo o corpo clínico do município é uma priorização da realização desses exames para os pacientes com maiores de 50 anos e ou a presença de comorbidades na vigência dos sintomas respiratórios. Então, nem todo indivíduo sintomático terá condição de ser testado, mas é muito importante que mesmo não testado, ele cumpra as orientações médicas e permaneça em isolamento domiciliar. Agora, a pergunta da TV Integração: consultas de rotina com médicos podem ser feitas? Os consultórios vão funcionar normalmente? Como fica a situação? A orientação é para que consultas de rotina sejam canceladas, adiadas, remarcadas, a mesma orientação para os exames de rotina. Agora, para os pacientes com doenças crônicas, então pacientes cardiopatas, pacientes oncológicos, pacientes nefropatas, pessoas vivendo com HIV ou com outras doenças crônicas, a orientação é que mantenhamos o atendimento de casos prioritários e que pacientes nesse grupo que apresentem sintomas respiratórios não procurem atendimento nessas clínicas especializadas, que procurem os centros que vão ser referenciados para atendimento de sintomáticos respiratórios. Agora, no Portal Gerais, haverá penalidades para quem descumprir as normas ou o uso de força policial? Neste momento, o decreto de emergência e a instituição do comitê, o prefeito Galileu dá plenos poderes ao comitê e à vigilância sanitária. Nós tivemos hoje a adesão ao comitê do coronel Webster, do delegado Leonardo Pio e também da major Amanda. Eles agora passam a integrar o nosso comitê e sim, o comitê tem força de polícia e poderemos usar sim todas as forças de segurança pública para garantir o cumprimento das ações desse decreto. A própria redação agora da complementação traz a suspensão do alvará, ou seja, qualquer estabelecimento listado neste decreto que funcione a partir de amanhã estará funcionando sem alvará. E há penalidades para estabelecimento, há multas, penalidades para estabelecimentos que funcionam sem alvará. Portanto, a resposta é sim. Agora, o Divinews, a partir de que dia serão fechados os shoppings? A partir de amanhã, a partir do dia 20. TV Alterosa, sobre o hospital regional, como seria a utilização do mesmo indicado pelo prefeito? O que foi feito para que ele receba os pacientes? Nós temos uma falta de leitos já há bastante tempo, a gente sofre com essa falta de leitos na região centro-oeste, né, do município de Divinópolis e também na região. O hospital, ele tem algumas instalações dele já estão em estado avançado e podem ser usadas, e essa ala, essa parte do hospital que já está terminada e em condições de uso, é que o município pediu ao Estado, ou comunicou ao Estado, ou requisitou ao Estado, os termos se confundem às vezes, mas nós vamos, se necessário, utilizar essa área para aumentar o número de leitos durante a epidemia do coronavírus. O Portal Gerais quer saber, dentro do acompanhamento da CEMUSA, existe uma previsão no índice de quantos casos suspeitos existem sem que tenha feito o exame, aqueles apenas notificados? Nós temos sim uma previsão, vamos fazer o levantamento para informar a partir de amanhã.
nós vamos divulgar os casos que foram testados e os casos que foram notificados sem os testes. Só eu quero ressaltar que existem ainda profissionais que não notificam. Então, nós reforçamos aqui a necessidade de todos os profissionais de saúde que fizerem atendimento a pacientes sintomáticos respiratórios, que façam a notificação da vigilância para que possamos ter uma noção e também saber como lidar em relação ao número de possíveis casos do coronavírus. Portal Agora. Com o fechamento de parte dos estabelecimentos, haverá redução na circulação de ônibus na cidade? A redução de linhas de ônibus, ela não é recomendável, porque quando você reduz o número de ônibus em circulação, você aumenta a aglomeração de pessoas dentro dessas poucas linhas que estariam circulando. Então, no momento, essa recomendação está descartada. Porém, amanhã eu estarei em reunião com o secretário Marcelo, do CETRANS, e com os representantes da empresa de ônibus para que a gente possa traçar um panorama e algumas medidas no transporte público. O custeio e financiamento dos leitos do hospital regional será por conta do município? O governo federal, ele abriu uma linha de crédito e repassou ao estado, que a gente ainda não tem noção se vai ser suficiente ou não. Mas o custeio, o SUS, ele prevê um custeio tripartite. Então, a gente acredita que sim, uma parte será do município, uma parte do estado e uma parte da União, da Federação, de acordo com o percentual que é cabido, instituído em Constituição. E eu acredito, sim, que o governo federal vai ter um olhar para o coronavírus diferenciado e ajudar os municípios. Dentistas podem fazer atendimentos? A parte da odontologia se restringirá aos atendimentos de urgência. Agora eu vou falar da vacina. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convocar a população para a campanha de vacinação do H1N1 e da tríplice viral, que se iniciará agora na próxima segunda-feira, dia 23. Essa primeira semana de campanha do H1N1, o público-alvo são os idosos e os trabalhadores da saúde. Eu peço a compreensão da população que obedeça essa normativa do governo e que restrinja a procura dessa vacina a este grupo nesse momento. A vacina será realizada durante todo o mês de abril, então não há motivos. É simplesmente uma forma de organizar para que não haja aglomeração. Os profissionais de saúde serão vacinados in loco, eles não precisam se deslocar às unidades de saúde. Nós faremos uma equipe itinerante que irá visitar os estabelecimentos de saúde e vacinar estes profissionais. Os idosos acamados serão vacinados em casa, não é preciso que se faça esse tipo de deslocamento. Podem aguardar que as nossas equipes vão visitar os pacientes acamados em casa. Com relação aos idosos, nós estaremos com todos os postos de saúde aptos a vacinar e estamos construindo uma força-tarefa para instituir mais equipes itinerantes para distribuir em outros locais de vacinação dentro dos bairros ou até mesmo na casa desses idosos. O que nós não queremos nesse momento é um grande deslocamento de pessoas para buscar as vacinas, porque então colocaria também em risco a propagação do Covid-19, do coronavírus. Vamos ter calma, as vacinas
chegaram as vacinas e nós vamos vacinar com toda calma, sem ter tumulto e sem provocar mais agravos à saúde da população de Divinópolis. Muito obrigado. Maria, eu só uma dúvida aqui. Essa vacina que vai ser disponibilizada à população não é para o coronavírus, não é isso? Não. Essa vacina, ela é do H1N1. Não existe vacina para o coronavírus até hoje. A vacina é do influenza. Então, não pode se confundir. Não adianta uma corrida aos postos. Essa não é uma vacina para o coronavírus. É uma vacina tríplice viral, influenza, H1N1. Muito obrigado.